TV Tremembé. Itarema, terra de mares, terra de gente batalhadora, de gente bonita. É aqui que a TV Tremembé leva até você muita informação e entretenimento. TV Tremembé. Estamos de volta, bem pertinho de você, com a melhor programação. TV Tremembé. Começamos mais um informativo regional desta segunda-feira, 5 de junho de 2023 e destacamos as seguintes notícias. Autoridades ucranianas anunciam a interceptação de 3 dezenas de mísseis e drones russos na madrugada da última sexta-feira. Kiev voltou a estar debaixo de fogo e as autoridades ucranianas anunciaram a interseção de 3 dezenas de mísseis russos na madrugada de sexta-feira. Vitaly Klitschko, presidente da Câmara local, sublinhou, no entanto, que desta vez não houve necessidade de intervenção dos serviços de urgência. Os ataques da véspera tinham custado a vida de 3 pessoas, alegadamente por não terem conseguido entrar num abrigo antiaéreo que se encontrava fechado. A situação levou Vladimir Zelensky a realçar a importância vital de manter todos os abrigos abertos 24 horas por dia. A Defensoria Pública da União pediu a liberdade de 115 pessoas que estão presas devido a atos criminosos desde 8 de janeiro. Veja. A peça foi apresentada ao STF nesta semana e considera, entre outros fatores, que os mais de 4 meses de prisão já foram suficientes para que as investigações avançassem, por exemplo, sobre o financiamento dos atos, sem que os presos pudessem prejudicar as apurações. A Defensoria também alegou que Anderson Torres, que foi solto no dia 11 de maio, ficou quase 4 meses preso e que a defesa dele apontou no pedido de revogação da prisão preventiva que havia ocorrido uma piora significativa no estado geral do paciente. Diante disso, a DPU questionou se, abre aspas, a saúde de uma figura política é diferente de uma pessoa do povo, fecha aspas. A seguir, brasileiros trabalharam até 27 de maio para pagar impostos. TV Tremembé. Itarema, terra de mares, terra de gente batalhadora, de gente bonita. É aqui que a TV Tremembé leva até você muita informação e entretenimento. TV Tremembé. Estamos de volta, bem pertinho de você, com a melhor programação. TV Tremembé. E aí, pessoal, já marcou aí na sua agenda toda terça, quinta e sábado, super tarde comigo, Tayane Silva, aqui direto da TV Tremembé. Fique ligadinho com a gente, viu? É numa esteira como essa que é feita a separação dos diversos tipos de plástico. Exatamente o que você fez agora. A triagem faz a seleção por tipo de material e cor. Depois, alguns são prensados, outros triturados e viram um grande pacote. Ao invés de serem descartados, esses materiais são vendidos para empresas recicladoras. Elas lavam e secam esse material. Só então são reprocessados e viram bolinhas de plástico, chamadas de grânulos. Essas bolinhas são derretidas e vão para as formas, como as de bolo. Então, são transformadas em produtos como bicicletas, caixas organizadoras e tudo o que você vai ver aqui no estande. Esse é o resultado de separar o resíduo da forma correta. A coleta seletiva é o primeiro passo de todo esse processo. Reciclando, você cuida do planeta.
E tem mais, a reciclagem sustenta milhares de famílias em todo o Brasil. De segunda a sexta-feira, eu, Jazi Gomes, tenho um compromisso marcado com vocês que estão aí do outro lado da telinha, com o Informativo Regional, trazendo muito entretenimento, saúde, lazer e muito mais, com a nova grade de programação aqui da TV Tremembé. Aguardo todos vocês! O tempo médio que o brasileiro teve que trabalhar esse ano foi apenas para pagar impostos. O tempo foi de 147 dias, ou seja, quase 5 meses. Quer dizer que a gente trabalhou até o dia 27 de maio, na semana passada, só para pagar imposto? Todo esse tempo só para imposto? É muito tempo, né? Nossa. A carga tributária no Brasil é muito grande, dá 147 dias por ano, são quase 5 meses, né? Esse foi o tempo médio que o brasileiro teve que trabalhar esse ano para pagar impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. A gente tem aqui na tela a média de dias trabalhados para pagar impostos dos últimos 10 anos. Basicamente, Elisa, 40% do nosso rendimento, do rendimento dos brasileiros, vai para pagar tributos. É muito dinheiro. O Brasil ele tem uma das cargas tributárias aí mais altas do mundo e quando a gente olha para o retorno, né, que a gente tem, segundo nas contas do próprio IBPT, não é só uma sensação dele, mas eles mediram isso, a gente fica em último lugar. E a gente paga muito imposto por quê? Porque o Estado brasileiro gasta muito e precisa de receita para financiar essas despesas. Essa conta feita pelo IBPT inclui os impostos diretos, que a gente paga sobre renda e patrimônio, por exemplo, e os indiretos. E do jeito que os tributos são cobrados hoje no Brasil, quem acaba pagando mais, adivinha quem é, né? Lógico, sempre quem ganha menos, né? Quem ganha menos acaba pagando mais, porque a gente tem muitos impostos indiretos sobre consumo, mais do que imposto sobre renda, né? Alguns impostos a gente conhece, né? O ICMS, que a gente vê lá na conta de luz, aqui em São Paulo, pelo menos, é quase 1/3 da conta de luz, é muito alto. Na conta do supermercado aparece lá também. Mas sabe quantos impostos a gente paga sem saber? A gente, pessoa física? Cerca de 80 impostos. É muita letrinha, a gente não tem nem ideia de quantos impostos a gente está pagando, né? Então, calculando aí proporcionalmente em relação à renda, por isso, como é tributado no consumo, quem acaba pagando mais acaba sendo realmente o mais pobre, que não tem a renda mais alta, mas paga no consumo dele. E o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E música do axé brasileiro dos anos 90, hein? Bom, xibom, xibom, bombom, que a gente ainda, né, a vê como atual. GSI deve apresentar a apuração a Lula ainda nesta segunda-feira. Tem reunião do presidente Lula com o general Amaro, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, quando vai ser apresentado ali o resultado da sindicância. Como o nome diz, né? É uma investigação interna sobre o 8 de janeiro. Qual foi a conduta, erro, omissão, eventualmente, do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, dos militares, no que o GSI errou sobre o 8 de janeiro, no avanço dos manifestantes nos prédios públicos, né? E a gente não está falando da chegada dos manifestantes aqui, da chegada à esplanada dos ministérios, mas especialmente da invasão. Quando eles estavam lá, dentro do Palácio do Planalto, eles destruíram mais o Supremo Tribunal Federal. Mas claro que, levando em consideração que a gente está num país presidencialista, a invasão do Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal, é das mais sintomáticas, né? De um público ou de uma turba
contrária ao governo de situação. O objetivo ali, quebrando tudo, era mesmo a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Uma tomada de poder, fazer diferente. O GSI, e a informação que a gente traz no site da CNN Brasil, concluiu a sindicância. Isso aconteceu nos últimos dias ali de maio. Agora este relatório está nas mãos dos integrantes do GSI numa fase de homologação. Eles estão ali revisando os últimos pontos antes de apresentar as conclusões ao presidente Lula. E de acordo com a apuração que a gente fez, esta reunião será na próxima segunda-feira. Teremos Lula e Amaro falando sobre quem errou no 8 de janeiro, sob essa perspectiva de dentro do GSI. Claro que a investigação das mais importantes, depois da CNN revelar aqui as imagens do comportamento de Gonçalves Dias e outros militares, o que eles estavam fazendo enquanto os prédios estavam sendo destruídos. A seguir, auxílio, táxi e caminhoneiro, GCU vê desvio de 2 bilhões. TV Tremembé. Itarema, terra de mares, terra de gente batalhadora, de gente bonita. É aqui que a TV Tremembé leva até você muita informação e entretenimento. TV Tremembé. Estamos de volta, bem pertinho de você, com a melhor programação. TV Tremembé. E aí, pessoal, já marcou aí na sua agenda toda terça, quinta e sábado, super tarde comigo, Tayane Silva, aqui direto da TV Tremembé. Fique ligadinho com a gente, viu? É numa esteira como essa que é feita a separação dos diversos tipos de plástico. Exatamente o que você fez agora. A triagem faz a seleção por tipo de material e cor. Depois, alguns são prensados, outros triturados e viram um grande pacote. Ao invés de serem descartados, esses materiais são vendidos para empresas recicladoras. Elas lavam e secam esse material. Só então são reprocessados e viram bolinhas de plástico, chamadas de grânulos. Essas bolinhas são derretidas e vão para as formas, como as de bolo. Então, são transformadas em produtos como bicicletas, caixas organizadoras e tudo o que você vai ver aqui no estande. Esse é o resultado de separar o resíduo da forma correta. A coleta seletiva é o primeiro passo de todo esse processo. Reciclando, você cuida do planeta. E tem mais, a reciclagem sustenta milhares de famílias em todo o Brasil. De segunda a sexta-feira, eu, Jazi Gomes, tenho um compromisso marcado com vocês que estão aí do outro lado da telinha, com informativo regional, trazendo muito entretenimento, saúde, lazer e muito mais, com a nova grade de programação aqui da TV Tremembé. Aguardo todos vocês! A Controladoria Geral da União aprovou possível pagamento indevido de 2 bilhões em auxílio para taxistas e caminhoneiro. O total para taxistas chega a 1,39 bilhões e para caminhoneiros mais de 582 milhões.
A Controladoria Geral da União, agora no governo Lula, revendo aqueles documentos, revendo os beneficiários desses dois programas, encontrou supostas irregularidades que podem chegar a um prejuízo de 2 bilhões de reais. Então vamos por partes. Com relação ao auxílio taxista, 1 bilhão e 300 milhões de reais de prejuízo potencial a 246 mil beneficiários que não cumpriram os critérios. Esse valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais equivale a 75% de todo o programa destinado aos taxistas. De acordo com o governo, esse benefício, que era de R$1.000 por pessoa, por que há irregularidade com relação a essas 246 mil pessoas? Porque a maioria delas não tinha carteira nacional de habilitação dentro da validade, que é um requisito para você dirigir o táxi aqui no país, e com relação ao regime geral de previdência social, que são dois os requisitos necessários para que o taxista consiga exercer a função dele. Com relação ao auxílio caminhoneiro, um potencial prejuízo de 582 milhões de reais, 110 mil pessoas podem ter recebido de maneira irregular esse benefício e é equivalente a 25% do total do programa, um pouco menos do que aconteceu com o auxílio taxista. Com relação ao dos caminhoneiros também, 6 parcelas completando R$1.000. Esses beneficiários, e aí tem um ponto um pouco mais gritante do que com relação aos beneficiários que driblaram esse sistema dos taxistas, com relação aos caminhoneiros, esses beneficiários não estavam cadastrados no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga, estavam com o CPF irregular perante a Receita Federal e agora o mais curioso, indicativo de óbito nas bases do governo, ou seja, pessoas que estavam mortas recebendo dinheiro do governo federal, esse auxílio caminhoneiro. Tá, e agora, o que acontece? A Controladoria Geral da União fez esse relatório, são 2 relatórios, o do auxílio taxista e o do auxílio caminhoneiro, e todos esses documentos com as comprovações e com as provas obtidas pela Controladoria foram enviados hoje cedo à Polícia Federal para que uma investigação seja aberta e isso seja tocado na Justiça com as eventuais consequências que aconteçam tudo por lá. Esse foi o Informativo Regional de hoje. Nos acompanhe em nossas redes sociais para rever essas e outras matérias. Até mais! TV Tremembé. Itarema, terra de mares, terra de gente batalhadora, de gente bonita. É aqui que a TV Tremembé leva até você muita informação e entretenimento. TV Tremembé. Estamos de volta, bem pertinho de você, com a melhor programação. TV Tremembé. E aí, pessoal, já marcou aí na sua agenda toda terça, quinta e sábado, super tarde comigo, Tayane Silva, aqui direto da TV Tremembé. Fique ligadinho com a gente, viu? É numa esteira como essa que é feita a separação dos diversos tipos de plástico. Exatamente o que você fez agora. A triagem faz a seleção por tipo de material e cor. Depois, alguns são prensados, outros triturados e viram um grande pacote. Ao invés de serem descartados, esses materiais são vendidos para empresas recicladoras. Elas lavam e secam esse material. Só então são reprocessados e viram bolinhas de plástico, chamadas de grânulos. Essas bolinhas são derretidas e vão para as formas, como as de bolo. Então, são transformadas em produtos como bicicletas, caixas organizadoras e tudo o que você vai ver aqui no estande. Esse é o resultado de separar o resíduo da forma correta. A coleta seletiva é o primeiro passo de todo esse processo. Reciclando, você cuida do planeta. E tem mais, a reciclagem sustenta milhares de famílias em todo o Brasil. De segunda a sexta-feira, eu,
Jazzy Gomes, tem um compromisso marcado com vocês que estão aí do outro lado da telinha, com informativo regional, trazendo muito entretenimento, saúde, lazer e muito mais, com a nova grade de programação aqui da TV Tremembé. Aguardo todos vocês!